A terceira vice-presidência é um órgão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que lida com o que é de mais inovador na solução de conflitos e na pacificação social. Qual que é a relação da justiça com a cultura de paz? O que é preciso reconhecer na busca desse objetivo e da promoção da cidadania? Esse é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, eu tenho aqui o prazer de receber o terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima, que tomou posse no dia 1º de julho passado, e o juiz auxiliar da terceira vice-presidência, José Ricardo dos Santos de Freitas Veras. Aos dois, muito obrigado pela presença, um prazer recebê-los aqui. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal, em nosso canal no YouTube, deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Rogério, o senhor tem dito que será um ardoroso defensor da cultura de paz, vai viajar todo o estado levando essa mensagem. Qual é a relação dela com a justiça e o que é preciso reconhecer para a promoção da cidadania? Exatamente, Orion, porque em 1988, com a vigência da nova Constituição, nós tivemos o acesso à justiça proclamado como uma garantia fundamental de todo cidadão, toda cidadã brasileiros. E, além disso, a Constituição assegura muitos direitos e garantias individuais e também, como a gente chama, direitos sociais. Então, o judiciário, a partir disso, ele foi acossado por uma avalanche de processos visando a implementação desses direitos, né? Notadamente na área de consumo, na área de saúde, mesmo educação. E nós temos ainda, infelizmente, uma justiça carente de recursos materiais, recursos humanos e etc., para dar conta de uma demanda que cresce geometricamente ano a ano. Então, se nós temos uma justiça que hoje chamamos de multiportas, muitas portas de acesso, não é isso? Nós precisamos encontrar também as portas de saída. E a conciliação e a mediação são institutos processuais que facilitam o acesso à porta de saída, porque economiza-se tempo, economizam-se recursos materiais e humanos, né? E as partes envolvidas constroem de maneira dialógica, conversando, né, uma solução. E no final não haverá nem vencedor nem vencido. E isso promove ou propicia, né, que elas, além de solucionarem aquele problema, possam no futuro manter uma convivência pacífica. Essa é a chamada cultura da paz. Muito bem. Doutor Veras, o senhor traz aí uma experiência, o senhor já passou por essa missão mais de uma vez, sabe que não é uma tarefa fácil, né? Porque a cultura de litígio está impregnada em nossas relações humanas, sejam elas pessoais ou não. Como enfrentar esse desafio? É muito interessante. E cabe aqui apenas, se você me permite, Orion, e o desembargador Rogério também, fazer um pequeno complemento em relação ao histórico que o desembargador já colocou, a partir da Constituição de 88, que essa cultura começou a ser implementada e ela foi, na verdade, formalizada, vamos dizer assim, através de um ato do Conselho Nacional de Justiça de 2010, que é uma resolução 125, e a qual implementou a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos de Interesses. E a partir daí, os tribunais foram instados, cada qual, a promover internamente ajustes na sua administração para que essa política fosse definitivamente implementada. E no Tribunal de Justiça de Minas, isso ocorreu em 2018, com uma resolução do Tribunal de Justiça, estabelecendo as diretrizes do tribunal a respeito da política do tratamento adequado de conflito de interesses, estruturando a terceira vice-presidência como competente para tratar desses temas no âmbito do tribunal, para além da competência que ela tem como gestora da inovação, o terceiro vice-presidente é o gestor de inovação do Tribunal de Justiça, e também
claro, encarregado da implementação, da consolidação dessa política. É interessante que, como você se referiu, a cultura impregnada, como você bem definiu, na nossa população, como de resto no mundo inteiro. E é interessante que as pessoas não costumam refletir em que elas têm um problema e, ao invés delas próprias resolver o problema, elas entregam na mão de um terceiro, que é o Poder Judiciário, e assim era a cultura existente, para que o terceiro, então, promova, determine uma solução que, no fim das contas, acaba não agradando nenhuma parte nem outra. Olha só que interessante. E o que essa cultura da paz quer promover através da justiça multiporta, porque depois veio o novo Código de Processo Civil 2015 e legalizou, vamos dizer assim, ou colocou no âmbito do nosso direito essa justiça multiportas, oferecendo ao cidadão, através do Poder Judiciário, não apenas a decisão imposta pelo Poder Judiciário, mas a solução negociada, mediada, conciliada, em que, como bem disse o desembargador, as próprias partes constroem uma solução e, a partir dali, ela não pode reclamar de ninguém a não ser dela própria, porque ela passa a refletir sobre o problema e sobre a solução desse problema, a debater e ela própria apresentar a solução e conciliar, e ao final das contas ela terá uma sentença meramente homologatória como título judicial, dando-lhe garantia de que o problema dela está resolvido, consolidado e composto por um título judicial. De certa forma, as partes também têm responsabilidade com a execução, a efetividade dessa justiça, né? Agora, doutor Rogério, isso traz maior visibilidade social para a justiça, além dos trabalhos processuais e de gabinete. O senhor falou em multiportas, né? Como é que o cidadão, a cidadã, acessa essas portas? É uma característica interessante dessas atividades, né? Nós temos os CEJUSCs, que são os Centros Judiciários de Conciliação, Mediação. Estão criados em todo o estado de Minas Gerais. Então, exatamente nesse sentido de uma frase que eu gosto muito de citar, citei na minha tese de doutorado, né? A justiça como artista na música de Milton e Fernando Brant, ela tem de ir aonde o povo está, não é? A justiça, ela tem também nessa atividade, o Poder Judiciário, nessa atividade de conciliar e mediar, feito trabalhos itinerantes, se dirigindo a determinadas localidades, fazendo mutirões, né? Não só na capital, mas também pelo interior. Inclusive em aldeias indígenas, nós temos o CEJUSC dos povos originários. Então, é uma maneira assim, de ampliar a cidadania, né? É algo assim muito importante, porque as pessoas não vão mais comparecer ao fórum, aquele prédio imponente, aquele ritual formal, as vestes, né, as togas, tudo de certa maneira intimidar, né? O diálogo. Não, a atividade da conciliatória e de mediação, ela aproxima mais a justiça da população, da cidadania, inclusive pelo emprego necessário, né, da chamada comunicação não violenta, uma linguagem própria, uma linguagem suave, né, para induzir as partes a construir esse acordo. Muito importante nos dias de hoje, né, essa cultura de paz, como o senhor falou aí. Agora, doutor Veras, permite também o CEJUSC itinerante, digamos assim, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, Cidadania, que vai até onde o cidadão está, né? Permite um acesso jurisdicional mais democrático, mais inclusivo. Mas como que funciona? É necessário um agendamento anterior? É um funcionamento muito simples. Primeiro que o Tribunal de Justiça, nos últimos anos, conseguiu, conforme o desembargador Rogério bem salientou, implantar os CEJUSCs, que é uma unidade judiciária, em todas as 298 comarcas do estado. Então, em cada comarca dessa, nós temos um CEJUSC trabalhando, atuando, implementado com servidores, um juiz coordenador, etc. Já está implantado já, hein? Já está implantado em funcionamento em todos eles. E o CEJUSC, que é interessante, ele tem a seguinte estrutura. Ele tem um setor pré-processual,
um setor processual e um setor de cidadania. O setor pré-processual, ele busca exatamente prevenir demandas. Então, você pode procurar o Sejusc diretamente ou através de um advogado, o próprio cidadão pode bater a porta daquela unidade ali e falar do seu problema, a outra parte será então convidada, sem processo, e as partes terão ali, portanto, sem processo, a oportunidade de resolver essa solução e sair ali com uma homologação judicial. Tem o setor processual, que é aquele naturalmente das demandas já ajuizadas, que podem ser abreviadas mediante um acordo a qualquer tempo. E temos o setor de cidadania. Esse, na verdade, eu penso que, juntamente com o setor pré-processual, a grande inovação trazida pelo legislador para a implementação dessa política, dessa cultura da paz, que é o setor exatamente que recebe o cidadão e que esta vai aonde o cidadão está. Então, ele permite várias ações de cidadania, inclusive esse exercício desses projetos que nós temos alguns projetos premiados a esse respeito, leva os serviços do Poder Judiciário e de vários parceiros ao cidadão, não só na sede da comarca, mas em especial, notadamente, nos municípios mais distantes, nas localidades, nos distritos. Então, é feita aquela ação social ali, através do setor de cidadania do Sejusc. E o agendamento, ele é sempre necessário porque você tem que chamar a outra parte, a não ser que você compareça pessoalmente com ela lá. Sim. Mas é um agendamento simples, rápido, as pautas geralmente estão enxutas e vale a pena, posso garantir. Nesse ponto é importante, doutor Rogério, que haja também então a capacitação desde magistrados como de servidores também para estar afinado com esse novo modelo. Exatamente, e nesse intuito, né, a terceira vice-presidência é muito próxima da escola judicial, cujo superintendente é o segundo vice-presidente do tribunal. Então, essa qualificação de mediadores, inclusive para saber conduzir uma negociação, para adotar essa comunicação não violenta, né? A técnica toda, inclusive gestual, etc. Ela toda tem que ser apreendida, né? Através de especialistas que ministrarão essa formação. E eu ontem dizia uma expressão do Piero Calamandrei, né? A terceira vice e a segunda vice são vasos comunicantes, né? Porque para você implantar uma cultura, a cultura de paz, nós precisamos também da formação, né? E a escola é feita para isso. Em termos de judiciário, essa formação é sempre continuada, é permanente. Permanente. Né? Muito bem. Vou fazer um pequeno intervalo, gostaria que no próximo bloco o senhor falasse um pouco mais desses projetos, já que o senhor está com um pouco mais de 30 dias aí de gestão para essa terceira vice-presidência e o próximo biênio. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para destacar os novos projetos da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao próximo biênio, focados aí na cultura pela paz. Os nossos entrevistados são o desembargador Rogério Garcia, que é o terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o juiz auxiliar José Ricardo Veras. Doutor Rogério, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior. Eu gostaria de ver, em relação, eu sei que o senhor gosta de trabalhar com planejamento, definir metas, mas eu sei que cabe, por exemplo, a terceira vice, a competência jurisdicional da admissibilidade de recursos para os tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, enfim. Há muito abuso nessa área? Nós temos aí essa competência de receber o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal e o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça repartida entre a primeira e a terceira vice-presidências. No entanto, dada a distribuição das matérias, a maior parte da admissibilidade hoje é examinada pela terceira vice-presidência. Então, nós temos aí, pasmem, em média, 4.000 a 4.500 recursos para serem apreciados por mês, no âmbito da terceira vice-presidência apenas, né? Evidentemente que eu tenho um quadro de dezenas de assessores qualificados para me auxiliarem, né? Mas realmente é um trabalho hercúleo e aqui eu até gostaria de contar com a compreensão das senhoras e senhores advogados em duas sugestões, né? Não estou aqui impondo nada, mas dizendo o seguinte: primeiro, é inútil recorrer contra
os chamados precedentes qualificados, não é? Súmulas do Supremo, inclusive as vinculantes do STJ, teses firmadas em recursos repetitivos, etc., porque o recurso não será admitido. E outra situação, muitos veem no vice-presidente um novo juiz, e não é. Ele apenas examina os requisitos de admissibilidade. Então, é uma romaria de remessa de memoriais e de argumentos e pedido de audiência. Você imagina 4.500 recursos, se eu tivesse que receber a todos, gostaria, mas é humanamente impossível. Mas, na verdade, não é um novo julgamento. Eu não vou rediscutir se foi justo, se foi injusto, se a prova foi examinada correta ou incorretamente. Eu vou apenas verificar se cabe o recurso. Ou seja, em síntese, se violou a lei federal, no caso do STJ, né? Ou se a decisão violou a Constituição Federal, no caso do Supremo, e os respectivos precedentes qualificados. Fora disso, eu não estarei julgando nada. Até porque, doutor Veras, o uso dos precedentes, que eu gostaria que você esclarecesse um pouco mais sobre isso, ele já estabelece uma solução pacificada em diversos casos que são semelhantes assim. E qual que é nesse caso aí, como vencer essa resistência, essa dificuldade de compreender que essa solução já está pacificada, já está resolvida? Então, o inconformismo da parte e de consequência do advogado é natural. E para isso a nossa legislação prevê vários recursos cabíveis, né? Agora, cada um deles, como bem disse o desembargador Rogério, exige um requisito. Em específico na admissibilidade recursal para os tribunais superiores aqui, são requisitos absolutamente específicos, pré-determinados, de sorte que o argumento do advogado ele deve superar e deve conquistar esses requisitos para que o recurso seja admitido e levado efetivamente ao conhecimento das instâncias superiores, né? Então, é igual o desembargador disse, não adianta dar murro em ponta de faca. Então, a admissibilidade a assessoria muito bem capacitada, inclusive submetida a vários cursos, inclusive perante os tribunais superiores, eles ministram cursos de atualização, etc., dos assessores dos vários tribunais do país. Então, a superação disso vai, na verdade, da compreensão do advogado relativamente ao que o recurso efetivamente se destina. Tudo bem. Aliás, doutor Rogério, o ministro Alexandre de Moraes andou reclamando um pouco sobre essa situação e eu acho que aí, assim, a importância, se o senhor me corrija se eu estiver errado, é evitar a judicialização predatória? Exatamente. Judicialização predatória é um conceito mais amplo, né? Porque o advogado é geralmente investido de má fé, não é? Ele arregimenta clientes para entrar com um número considerável de causas contra uma determinada instituição, geralmente instituições bancárias, por exemplo, empresas públicas, né, concessionárias de energia ou de água. Então, mas eu não qualificaria o ato de recorrer como um ato predatório, né? Mas a gente até compreende, né? O ministro Moraes fez esse alerta um pouco duro recentemente, mas às vezes o advogado ele também está premido pelo cliente dele, que exige que ele recorra, né? Então, por isso que esse trabalho de convencimento, ele se faz muito importante, né? É o que eu estou tentando fazer aqui agora, vamos, em várias oportunidades, pregar. Primeiro, a cultura da paz, preferencialmente resolver pelo consenso, né? Pela mediação. Não conseguindo, uma vez obtido um julgamento pela sentença ou até pelo acórdão do tribunal, espancar essa cultura de recorrer mais uma vez contra o que foi decidido, especialmente se o que foi decidido estiver de acordo com os precedentes qualificados lá dos tribunais superiores. Não é para desafogar só o judiciário de origem, o mineiro, por exemplo, mas desafogar também os tribunais superiores que já estão extremamente sobrecarregados. E não compreender um dia que contrariar o precedente é contrariar a própria legislação, né? Exatamente. Que está sempre sendo atualizado. Eu acrescentaria, por favor, me perdoe, e o desembargador também, que felizmente
os advogados que atuam nessa litigância predatória são minoria. Mas convém a gente alertar que as ferramentas tecnológicas hoje, não obstante de serem minoria, felizmente, a maioria é advogado absolutamente consciente e atua dentro dos limites da lei, mas é verdade que as ferramentas tecnológicas hoje reproduzem drasticamente a possibilidade do ajustamento das ações, eu diria especialmente das ações, nem tanto dos recursos, que já são de casos julgados, né? Mas as ferramentas tecnológicas, de fato, propiciam a que o judiciário seja assoberbado, atropelado e afogado com essas demandas. Só para acrescentar. Tá, agora a respeito ainda, doutor Veras, da questão sobre a tecnologia aí, a questão da gestão de inovação, que eu sei que é uma atribuição também da terceira vice-presidência. A tecnologia está batendo as portas aí, abrindo caminhos, né, criando aí novas oportunidades. O que o senhor está pensando, o que os senhores estão pensando para essa área aí, que pode envolver mais tecnologia? Nós temos hoje criado no âmbito dos tribunais, por uma resolução do CNJ, os laboratórios de inovação. No caso específico de Minas Gerais, o laboratório de inovação foi criado no âmbito da competência da presidência. Então nós trabalhamos em parceria, já que o terceiro vice é o gestor da inovação no Tribunal de Justiça de Minas. Então nós buscamos especialmente ferramentas inovadoras que possam auxiliar não só na administração judiciária, auxiliar na governança, como também, em especial no nosso caso, que possa permitir a amplitude, o alcance das políticas autocompositivas. Esse é o objetivo principal da terceira vice-presidência, e ela recebe demandas de todas as comarcas do Estado, de servidores, inclusive, com projetos de inovação que a gente avalia e dá o encaminhamento devido, e o vice-presidente, no seu âmbito de competência, aprova e segue, apresenta a presidência, se for o caso. Muito bem. Eu queria insistir um pouco mais, doutor Rogério, nessa questão da inovação tecnológica, porque eu já li um artigo do senhor aí, que foi divulgado no seminário em Barcelona, em que o senhor falava que julgar é humano, né? Foi uma defesa aí nesse contexto de inteligência artificial. Quais as implicações para o direito? Nessa época, meu artigo foi apresentado lá no Consinter, um evento que se realiza na Espanha anualmente, e eu bati exatamente nessa tecla. A inteligência artificial, ela é mais uma ferramenta, não é? Ela auxilia a agilizar os processos, a facilitar a tarefa de magistrados e servidores do judiciário, né? Mas são tarefas meramente mecânicas, de movimentação do processo, identificação de prazos, etc., né? Agora, a tarefa de julgar e, sobretudo, as causas mais complexas que envolvem exame de provas, né? Uma decisão mais equânime, né? A busca mesmo do que é justo. Existem muitos casos que exigem equidade na área de família, por exemplo, né? Na área de saúde, etc., políticas públicas. Então, nesse caso, o robô, a inteligência artificial, não substitui a sensibilidade, a alma, né? Que somente o juiz humano possui. Quer dizer, ao sentido do sentir, né? Da sentença. Exatamente, né? sentir, sentença. Ainda que as ações sejam repetitivas, você acha que o robô não pode julgar? Não, pode. Se for uma questão, por exemplo, bancária, juros, já batido aquilo ali, não exige maiores indagações, realmente pode fazer uma decisão robótica, né? Doutor Vera, você tem algo a acrescentar sobre essa questão aí? Sim, eu acho que o direito evolui na civilização, evolui, a tecnologia também está aí. Eu acho que o desembargador tocou no ponto certo, né? Haverá demandas em que se pode utilizar demanda artificial, inteligência artificial no julgamento, e outras definitivamente não. Então, eu acho que a figura do juiz, nesse ponto, será sempre essencial para, no mínimo, fazer a distinção do que deve ou não deve ser julgado pela inteligência artificial. Muito bem. Nós estamos na reta final do nosso programa. Gostaria de ouvir o doutor Rogério sobre a indicação de leitura, ele que sempre traz para a gente aqui novidades interessantes aí. Gostaria, então, que o senhor premiasse a nossa audiência com a sua indicação de leitura, por favor. Eu estou aqui em mãos com um excelente romance que foi publicado em 1981
imagine por um escritor peruano que em 2010 viria a ser laureado com o Prêmio Nobel de Literatura, Mário Vargas Llosa. Eu era estudante de Direito quando li de um fôlego esta obra fantástica. O Llosa leu Os Sertões de Euclides da Cunha, ficou fascinado com a história lá da Guerra de Canudos, a figura do Antônio Conselheiro. Ele veio para o Brasil, ficou lá em Canudos uma temporada estudando a geografia, as condições climáticas, o sertanejo, como de certa maneira Euclides da Cunha também fizera, né? E criou um romance histórico. Por que romance histórico? Porque a história realmente ocorreu, a guerra, ele faz uma descrição fantástica histórica, mas também cria personagens fictícios, né? Então, a leitura é muito agradável, ela flui com muita facilidade, como é o estilo do Vargas Llosa, né? Isso. Eu acho que aqueles que ainda não leram Euclides da Cunha, ou mesmo quem já leu, é uma maneira muito agradável de conhecer esse trágico episódio da história brasileira que foi a Guerra de Canudos. E ambos com essa premissa do jornalismo, da pesquisa, exatamente. Da reportagem. Né? O Llosa é jornalista. Os dois, o Euclides da Cunha também né? era. Então foi uma boa indicação, com certeza. Bom, eu conversei aqui com o terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima, e com o juiz auxiliar da terceira vice-presidência, José Ricardo Santos de Freitas Veras. E falamos aqui sobre os projetos da terceira vice-presidência, investindo aí na cultura de paz e também na pacificação social. Muito obrigado aos senhores pela presença, foi um prazer recebê-los aqui no Pensamento Jurídico. Prazer é nosso, Oriol. Prazer todo mundo. Obrigado. Bom, e você que nos acompanhou aqui pode ver e rever esse programa no canal da Margens no YouTube e também no site da associação e rede social. Obrigado e até a próxima.